Olá a todos os professores, a paz do Senhor a todos os meus irmãos. Nós vamos dar início a mais um subsídio para a aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que o tema deste trimestre é Eclésia, um convite à comunhão em um mundo individualista. E neste domingo nós vamos trabalhar a lição de número 2, que tem por título Você não é igreja. O nosso texto-chave está em 1 Coríntios, capítulo de número 3, e o verso de número 11, que diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Os objetivos dessa lição, que nós temos que chegar juntamente com os nossos alunos, juntamente com os jovens, são 3. Primeiro, aprender o real significado da palavra eclesia no contexto bíblico. Segundo, compreender que igreja é a reunião dos filhos de Deus, não sendo possível, assim, ser igreja individualmente. Por fim, o terceiro objetivo é entender que Jesus Cristo é o único fundamento da igreja. A nossa leitura bíblica tem como base Mateus, capítulo de número 16, o verso de número 13 até o verso de número 20. Como os irmãos estão vendo, hoje nesta aula nós vamos utilizar a lousa. É uma aula diferente, porque nós vamos fazer uso da lousa. Eu não sei se todos os irmãos têm a oportunidade e a possibilidade de fazer uso da lousa em sua aula, na sua sala de aula. Mas hoje eu quero te incentivar, se o irmão tem essa possibilidade, a fazer uso. Por quê, irmãos? Porque a lousa, ela, primeiro, pode ser um instrumento de foco. A lousa, ela facilita para com que os alunos permaneçam focados na aula. Veja, quando nós estamos dando aula apenas de forma argumentativa, né, sem utilizar nenhum instrumento, sem utilizar nenhum slide, sem utilizar nenhuma lousa, o único ponto de foco para eles somos nós, os professores, aqueles que estão dando a aula. Só que a gente sabe que muitas vezes os alunos eles vão se perdendo ao longo da aula. A gente vai falando, a gente vai explicando, e alguns começam a olhar para baixo, outros começam a olhar para a cadeira da frente, o outro começa a olhar para a janela, para fora, o outro começa a focar na revista. Isso, ao longo da aula, vai fazendo com que eles se percam e vai fazendo com que eles não absorvam a nossa argumentação e a nossa aula. A lousa, justamente, pode combater isso, porque a lousa pode ser um instrumento de foco. Eles podem ficar focados com a lousa. A segunda coisa é que a lousa ela cria uma imagem. Quando nós estamos desenhando, quando nós estamos escrevendo aqui, interagindo com a lousa, isso vai criando-se uma imagem. Então, ao unir aquilo que eles estão ouvindo, os argumentos, mas aquilo também que está sendo escrito, a imagem que está sendo formada aqui na lousa, isso facilita, isso melhora no foco, primeiramente, mas também na absorção do conteúdo, porque uma imagem traz uma clareza. Alguns temas são difíceis de serem compreendidos, mas quando são colocados aqui na lousa, quando são destrinchados, cria-se essa imagem que facilita na absorção do conhecimento. Então hoje eu quero te incentivar ao irmão utilizar a lousa em sala de aula, como que nós vamos fazer aqui neste subsídio. Bom, a aula de hoje, ela faz parte do primeiro bloco da revista. Eu quero sempre lembrar os irmãos que a nossa revista ela está disposta em 3 blocos. O primeiro bloco, que vai da lição de número 2, 3 até a lição de número 4, é o bloco onde nós vamos discutir o que é igreja biblicamente. O que a Bíblia diz sobre a igreja. O segundo bloco, que é da lição de número 6, 7 e lição de número 8, nós vamos discutir as questões relativas à igreja local, ao convívio da igreja local. E o terceiro bloco, a lição de número 10, 11 e 12, nós vamos discutir e relacionar a igreja à sociedade. Qual a relação da igreja para com a sociedade? Então a lição de número 2, ela dá início ao primeiro bloco. Nós vamos tentar responder, e nós estamos tentando responder biblicamente, o que é igreja.
E a primeira coisa que a gente precisa pensar e refletir com os alunos é a questão da palavra. Nós sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito no grego, certo? Então, quando nós vamos discutir alguns temas, nós precisamos entender quais são os termos utilizados e o que aqueles termos queriam dizer para a época. Quando Jesus disse que, olha, sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, a palavra que nós temos, a palavra igreja, que foi traduzida por igreja, é a palavra grega eclesia. Eclésia, né, no português, mas o grego é eclesia, é esta palavra aqui, a palavra grega. Essa palavra é formada por dois termos. Primeiro termo, ek, que é para fora. O segundo termo é o klesia, é traduzido por chamado. Então, o termo, etimologicamente, significa chamado para fora. Agora, meus irmãos, quando a gente vai estudar, nós não podemos pegar apenas a palavra e destrinchar ela e entender etimologicamente. Nós precisamos entender em que contexto que ela foi escrita e o que ela queria dizer para aquele contexto. Eclesia vem do grego, então é da cultura grega. E a eclesia, ela significava um chamado para uma assembleia. O que é a eclesia? Nós sabemos que em Atenas, que é a Grécia, é o berço da democracia. Então, eles eram chamados para ir até um lugar, chamados para sair da sua casa, chamados para sair da sua privacidade, para ir até um lugar, para eles se reunirem com os outros membros da comunidade, para se reunir com os outros cidadãos, para eles discutirem sobre o bem público. Então, esse chamado para fora é um chamado para uma assembleia. Na Grécia, a eclesia era o chamado para os cidadãos gregos, atenienses, saírem da sua vida privada, da sua vida individual, da sua casa, para eles sair dessa condição, da sua casa, para irem até uma assembleia. E nesta assembleia, eles iriam discutir questões do bem público, do bem de todos. Então, quando a Bíblia está falando sobre a eclesia, quando Jesus está dizendo que sob esta pedra eu vou edificar a minha igreja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele vai edificar, então, a assembleia dos filhos de Deus. O que Jesus está dizendo? A eclesia não é um chamado para fora. Muitas vezes a gente já ouvimos pastores, pregadores pregando, né, que o que é a eclésia, o que é a igreja? A eclesia é chamado para fora. Então a igreja é chamada para pregar, a igreja é chamada para ir às ruas. Não, etimologicamente, biblicamente, a eclesia é o chamado para a assembleia dos filhos de Deus. É por isso que não é possível falar em igreja individualmente, mas apenas na coletividade. Portanto, meus irmãos, nós podemos resumir que a igreja é a reunião, né, ou a comunhão daqueles que creram e estão em Cristo. Esta afirmativa, a partir desta afirmativa, nós podemos concluir 3 coisas. Primeiro, você não é igreja. É o título da aula. Por quê? Hoje, nós vivemos em uma sociedade secularizada, uma sociedade individualista. E a gente vê
esse individualismo muitas vezes nas nossas frases e nas frases que são utilizadas dentro da igreja. Porque há uma falácia no nosso meio de que eu sou a igreja. Eu posso ser a igreja individualmente. Eu sou a igreja e eu não preciso de estar junto com outras pessoas para nós nos tornarmos a igreja. Não, há essa falácia de que eu sou a igreja. A gente já ouviu várias pregações desse tipo. Olha, irmão, você é a igreja, você é a igreja. Agora, quando nós vamos estudar biblicamente, nós acabamos de ver que a eclesia, ela é justamente o chamado para uma assembleia, para a reunião. Por isso que é impossível ser igreja individualmente. Igreja só é possível na comunhão. A igreja só existe na reunião. Porque como é possível a assembleia de uma pessoa só? Não é mesmo? Se a eclesia é a reunião, é a assembleia, como é possível fazer uma reunião com uma única pessoa? Não é possível. Por isso que a igreja sempre está relacionada à comunhão e à coletividade. Portanto, meus irmãos, nós podemos resumir biblicamente e dizer que a igreja, ela é a reunião, isto é, ela é a comunhão daqueles que creram e estão em Cristo. A partir desta afirmativa, biblicamente, nós podemos afirmar três coisas. Primeiro, você não é igreja. Há uma falácia no nosso meio que diz que eu sou a igreja. Muitas pessoas, elas dizem assim, né? Olha, eu sou a igreja. Por isso, eu não preciso ir até um templo. Eu não preciso estar com as outras pessoas, porque eu sou a igreja. Mas essa afirmativa é uma falácia e é uma afirmativa antibíblica. Porque quando nós vamos estudar a Bíblia, quando nós vamos estudar a palavra eclesia, a gente vê que a eclesia é justamente o chamado para uma assembleia, para uma reunião. Então, como é possível dizer que eu sou igreja, sendo que eu não estou na comunhão? É possível a assembleia de uma pessoa só? É possível fazer uma reunião consigo mesmo? Não é possível. Reunião, assembleia, diz na coletividade. Então, você não é igreja. Os jovens individualmente não é igreja. Mas nós, no coletivo, na comunhão, quando a gente se une, quando nós estamos em comunhão um com os outros, aí sim se forma, aí sim existe uma igreja. Segunda afirmativa, a igreja não é apenas ajuntamento. Nós falamos que a igreja é a comunhão, é essa reunião. Mas ela não é apenas este ajuntamento. Veja, meu irmão, a igreja não é apenas o culto. Não. O que é a igreja? Para os gregos, a eclesia era o chamado para a assembleia para eles discutirem questões referentes ao bem público, ao bem de todos. Eles estavam discutindo para que fossem feitas coisas que beneficiariam a todos. A igreja, a eclesia de Jesus, então, é essa comunhão, é esta reunião onde todos estão preocupados com o bem do outro. Veja o que diz Filipenses 2:4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A igreja, então, ela não existe para que nós nos reunimos para cantarmos, nós nos reunimos para ouvir uma palavra, nós nos reunimos ali para ouvir um bom louvor, para adorar a Deus. Não apenas. A igreja, ela existe para comunhão e para que um cuide do outro. Onde há comunhão e cuidado mútuo, aí sim existe a igreja. Agora, se é apenas um local onde um toca, um canta e todos
vão embora, acaba um culto, ninguém quer saber da vida do outro, ninguém quer saber se o outro está bem, ninguém quer saber se o meu irmão está precisando de alguma coisa, ninguém quer saber se o meu irmão está precisando de uma ajuda financeira, se o irmão está passando por alguma dificuldade. Não, acabou o culto aqui, eu vou embora para minha casa e pronto. Não. Aí não existe igreja. O que existe é uma reunião qualquer. A igreja, ela é a comunhão daqueles que estão interessados no bem do outro. Por fim, a terceira afirmativa é que a igreja é o povo de Deus. Na primeira aula, nós vimos que Deus chama para si um povo e que através deste povo, Deus se revela a todos os outros povos. A eclesia, a eclésia, a igreja de Jesus é a reunião daqueles que creram, que estão em Cristo. Nesta reunião, esses que creram, esses que creem, eles se ajudam mutuamente, estão interessados na vida do outro e estes, juntos e unidos, são um reflexo, refletem a glória de Deus, porque são povo de Deus. É através da eclésia, é através desta comunhão, é através desta reunião dos filhos de Deus que Deus se revela a todos os outros povos. Deus se revela ao mundo através da sua igreja, através da sua eclésia, através da assembleia daqueles que são filhos de Deus. Bom, a gente então viu que a igreja é a reunião daqueles que creem em Jesus e que estão interessados no bem do outro. E que esta comunhão, esta eclésia, esta assembleia, ela é o povo de Deus, a qual Deus vai se revelar ao mundo e a todos os povos. Agora, quando nós lemos Mateus capítulo de número 16, do versículo 13 ao versículo 20, nós vemos Jesus indagando aos seus discípulos, dizendo, olha, quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos estão respondendo, olha, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é um profeta, outros dizem que é Elias. E aí Jesus faz uma pergunta fundamental. Ele questiona os seus discípulos, e vocês? Quem dizes que eu sou? E aí, Pedro, ele faz a afirmação mais linda e importante do Novo Testamento. Pedro então vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde, feliz é você, Simão, feliz é você, Pedro, porque isso não foi carne, não veio da sua mente, não veio de você, mas foi o Espírito Santo que trouxe isso a você. E aí ele diz, então, você é Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha eclésia, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. Este é o texto. A partir desse texto, a grande pergunta que se faz é qual é o fundamento da igreja? Que pedra é esta que Jesus está dizendo? Jesus diz, tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. De que pedra Jesus está dizendo? Bom, nós temos então 3 linhas teológicas de interpretação. A primeira vai interpretar que esta pedra, Jesus está falando que é o próprio Pedro. É a linha da teologia católica. Eles entendem que Jesus está falando que Pedro, que o próprio Pedro é o fundamento a qual a igreja é edificada e construída. É por isso que os próximos sacerdotes, que os próximos papas, eles têm uma autoridade, porque eles parte da linhagem, do legado de Pedro. A segunda, então, compreensão teológica ela vai dizer que esta pedra que Jesus está se referindo é o próprio Jesus. Jesus está falando dele mesmo. E a terceira linha teológica vai dizer que esta pedra, a qual Jesus está dizendo que a igreja vai ser edificada, é a própria afirmação de Pedro. Que afirmação é essa? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esta afirmação que é o alicerce e o fundamento da igreja. Bom, mas e nós?
nós da Igreja Assembleia de Deus, de uma teologia pentecostal, biblicamente, o que nós entendemos? Para entender esse texto, nós também precisamos entender as palavras ali no grego. Quando Jesus fala assim, tu és Pedro, então, Pedro, então, é igual Petros. Petros, no grego, Pedro é Petros, que significa, por sua vez, fragmento, pedaço de rocha. Então Jesus diz assim, tu és Petros, tu és um fragmento de rocha, mas sobre esta pedra, e ele utiliza um outro termo, que é pedra, ele utiliza o termo Petra. Que, por sua vez, significa rocha. Rocha inabalável. Então veja, para entender o texto, Jesus se vira para Pedro e diz, tu és Petros, tu és um fragmento de rocha, mas sobre esta Petra, sobre esta rocha inabalável, eu edificarei a minha igreja. Que rocha inabalável é esta, meus irmãos? Que Petra é essa que Jesus está dizendo? Jesus está afirmando que a igreja será edificada sobre ele mesmo. Jesus que é a pedra angular. A igreja, então, ela está fundamentada e ela é edificada em Jesus. Jesus, ele é o nosso fundamento. Tudo que nós fazemos, a igreja, ela é construída a partir de Jesus, a partir das palavras de Jesus, a partir dos ensinamentos de Jesus. Ele é a nossa pedra, ele é o fundamento da sua igreja. E olha, nós vamos ver isso na teologia paulina. O próprio apóstolo Paulo, ele dá testemunho dessa verdade. Ele diz que Cristo é a pedra angular. Na verdade, Pedro, né? Em 1 Pedro, capítulo de número 2, do verso 4 ao verso 6, nós vamos ver que Cristo é a pedra angular. Pedro diz, o próprio Petros está dizendo lá em sua carta que Jesus é a pedra angular. O próprio Pedro está dando testemunho desta verdade. A partir deste entendimento, então, de que Jesus é a pedra angular, nós podemos afirmar duas coisas. As duas afirmações, então, são, primeiro, que a partir do entendimento de que Cristo, de que Jesus é o fundamento da igreja, nós afirmamos, então, que Ele é o motivo pelo qual nós reunimos. Jesus é o fundamento da igreja e Ele é o motivo. O que isso significa? Vamos, nós que somos jovens, a sua sala, que é uma sala de jovens, ela pode ter vários motivos para ir à igreja. Se você perguntar para os seus jovens, olha, por que você vem à igreja? Talvez eles vão ali dizer, não, nós vamos à igreja para adorar a Deus, nós vamos à igreja para cantar. Mas pode ser que, na verdade, que lá no íntimo, a resposta sincera e verdadeira seria, olha, eu venho à igreja porque eu toco e porque eu gosto de tocar. Eu gosto de tocar bateria. Sem bateria eu não vivo. E a igreja é o lugar onde eu posso tocar bateria. Outros poderiam dizer, sinceramente, olha, eu venho na igreja porque eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar. Eu amo cantar. E na igreja eu tenho essa oportunidade de cantar. Outros vão dizer, olha, eu venho na igreja porque os meus amigos estão todos aqui. E eu gosto de estar com meus amigos, nós brincamos, nós nos divertimos. Aqui a gente pode conversar, aqui é um lugar de comunhão, a gente sai depois do culto. Veja,
Há vários motivos pelos quais os nossos jovens vão até a igreja. Mas o real motivo deve ser o próprio Cristo, porque Ele que é o fundamento da igreja. Se nós estamos indo à igreja, se os nossos jovens vão até a igreja por qualquer outro motivo, então eles estão indo errado, com o coração desordenado. Porque o real motivo é a presença de Cristo. É Jesus, Ele que é o fundamento. A igreja não é um clube de amigos. A igreja não é um lugar onde a gente se reúne apenas para dar risada, para conversar um com o outro, para fazer aquilo que nós gostamos. Não. A igreja é o lugar onde nós nos reunimos em torno do nome de Cristo. Nós nos reunimos para aprender sobre Cristo. Nós nos reunimos para sermos cheios do Espírito Santo. Este é o real motivo de irmos para a igreja. E nós precisamos mostrar isso aos nossos jovens. Mostrar que não pode ter outros motivos a não ser a presença de Cristo. A igreja não pode se resumir a um clube, não. A igreja é a reunião, é a assembleia, a comunhão daqueles que creem em Cristo Jesus e daqueles que querem ser parecidos com Cristo Jesus. Não há outro motivo, meus irmãos. Não pode ter outro motivo. É por isso que na nossa caminhada cristã, nós vamos até o templo ao qual nós chamamos igreja, mas com um entendimento. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Cristo, eu quero parecer com Cristo. Este sim é o real motivo da igreja. E a segunda afirmativa é que na igreja existem ordem. A gente viu que Pedro não é o fundamento da igreja, que é o próprio Cristo. No entanto, Pedro exerceu uma grande liderança sobre a igreja. Quando começou a perseguição aos cristãos, a primeira pessoa que foi presa, que foi perseguida, foi o próprio Pedro. Por quê? Porque Pedro exercia uma grande liderança sobre a igreja. Pedro foi um grande líder da igreja. Isto significa que na igreja existe ordem, existem lideranças, existem líderes que Deus chamou, que Deus escolheu e que Deus colocou para nos direcionar e para guiar a nossa vida. Muitas vezes, nós, jovens, os jovens, eles muitas vezes têm dificuldade em ser submisso à liderança, né? Eles olham muitas vezes para as pessoas que são mais velhas e olham e falam assim, olha, não sabe de nada. Mas essa lição é para nós lembrarmos que na igreja existe uma ordem. E esta ordem foi dada por Deus. Deus levanta pastores. É Deus que levanta os líderes. É Deus que levanta os professores da escola bíblica dominical. É Deus, por quê? Porque na igreja existe uma ordem. E nós, como participantes desta comunhão, desta eclesia, precisamos entender que Deus sim ordena a sua bênção a nós, a esta comunhão, através de seus líderes. A igreja primitiva foi muito abençoada através da vida de seus líderes, através da vida de Pedro, através da vida de João, através da vida de Paulo. Os irmãos foram abençoados através da liderança. Nós, jovens, também vamos ser abençoados através das nossas lideranças. Por isso nós precisamos entender o nosso lugar de submissão, o nosso lugar de aprendizado, o nosso lugar de ouvir, falar menos. Os jovens precisam falar menos e ouvir mais, porque Deus instituiu as lideranças para nos abençoar. Então esta, meus irmãos, foi a nossa lição, a nossa aula de subsídio. E, resumindo, então, nós compreendemos que a eclesia, que este termo eclesia, que nós traduzimos por igreja, ele significava um chamado para a assembleia, chamado para esta reunião para discutir sobre questões do bem público. A partir disso, biblicamente, nós entendemos que a igreja é um chamado para a comunhão dos que creram em Cristo. Não é possível, então, sermos igreja individualmente. A igreja só existe a partir da comunhão daqueles que estão em Cristo e daqueles que creem em Cristo Jesus. Eu quero te agradecer pela atenção e eu espero que esta aula possa te ajudar de alguma forma e que no domingo, esta aula aqui
venha abençoar a vida dos jovens do nosso ministério, os jovens da sua congregação. Que Deus te abençoe grandemente.